boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, né? E nesse dia 3 de janeiro, a gente tem muita coisa ainda para conversar, ainda para falar de destaques que marcaram, né, o ano que passou, agorinha mesmo. Olha aqui, uma das reportagens que marcou bastante para o público foi justamente do cantor sertanejo Fabiano Martins. Ele que é o filho do ídolo sertanejo Marciano, né? Pois é, o Marciano processou o próprio filho e isso deu muito o que falar. Fabiano veio ao nosso programa contar por quê e como é que ele se sentia ao ser processado pelo próprio pai. E dessa entrevista participaram também o Thiago Rocha, o Vladimir Alves e, inclusive, o próprio advogado do Fabiano, que é o Dr. Aires Bonifácio da Silva Júnior. Vamos conferir agora. Então, agora nós vamos lá para a nossa sala conversar com o Fabiano, que fazia um tempão que eu não via aqui conosco, né, querido? Bem, como é que você está? Tudo em paz? Tô bem, e você? Tudo bem também, tá com uma cara de preocupado, porque Dr. Aires aqui com a gente, obrigada, viu? Thiago Rocha, Vladimir Alves também participando aqui conosco dessa nossa conversa, porque muito se falou a semana passada em relação a esse processo. Voltou à tona essa história e exigindo aí uma multa, um pagamento, uma indenização de R$20 mil. E é essa história que a gente vai conversar aqui hoje, inclusive o advogado dele aqui conosco vai nos ajudar a esclarecer todos os detalhes. A advogada do Marciano também nos enviou a versão deles da história, o lado deles da história. Na verdade, a gente vai colocar todas essas cartas na mesa aqui para vocês. Mas o que o público mais se ressente, vamos dizer assim, ou fica mais chocado, independente dessa parte de processo, de justiça, de intimação, seja lá o que for, é um pai rejeitando o filho. Então eu queria primeiro que você falasse para essas pessoas que são tão solidárias a você e que acompanham essa sua história, você como filho e passado tantos anos, como é que você se sente em relação a isso? Piorou, melhorou, você continua magoado, como é que é? Você entende, não entende? Então, Sônia, na verdade, quando eu era mais jovem, lá para meus 20 anos, isso magoou assim muito eu. Quantos anos você tem agora? 32. 32, tá. Isso magoou assim muito eu, isso me deixou muito triste, assim, muito magoado naquela época. Só que hoje, né, depois que eu me tornei pai, eu tenho um filho de 7 anos, hoje eu entendo mais. Claro que é um assunto que quando fala, assim, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, né, assunto de pai e tal, porque é um assunto que, se a gente for a fundo, magoa, entendeu? Mas hoje é mais tranquilo. Só que aí, eu estava bem tranquilo em relação ao meu pai, só que muitas pessoas na rede social, muitos não, mas poucas pessoas que eu vi, elas falam, poxa, ele quer se aparecer em cima do pai dele. O que as pessoas têm que entender é que eu estava quieto. Eu apenas fiz um desabafo em minha página, que é um direito meu de filho, né? Então eu fiz um desabafo, onde esse desabafo eu não menti em nada, eu simplesmente falei a verdade do que eu estava sentindo naquele momento e o meu pai me processou. Enfim, é uma coisa que me pegou também surpresa, eu fiquei muito triste com esse processo. Qual foi sua reação na hora, assim? Porque não é a primeira coisa. Eu me lembro que o ano passado teve uma notícia de que você tinha ido ver um carro, comprar um carro, então, e ele tinha te protestado. Então, na verdade... Né? Depois disso teve eu descobri esse processo desabafo. porque eu fui comprar um carro, né? Porque eu tive um carro roubado o ano passado na mão armada e eu não tinha seguro nesse carro, eu fui comprar um outro carro. E aí, esse carro foi negado, e aí o vereador falou para mim que não dava, que o carro tinha sido negado, enfim. Só que eu tinha nome limpo, tudo, estranhei aquilo, né? Poxa, eu tenho nome limpo, renda, tudo. E aí, um amigo meu, que trabalha com isso, né? Ele puxou para mim e falou, tem um processo em teu CPF em nome de José Marciano. E aí foi que eu descobri, você entendeu tudo. E aí foi que eu descobri o processo. Por e aí eu que ele investiguei. te protestou? Ele me protestou porque foi um post que eu fiz, e nesse post eu fiz um desabafo. Tá. Em momento algum eu ofendi ele, eu falei a verdade. Por conta da história do protesto? Não. Você não pôde comprar o carro ou era outro desabafo? Não, esse desabafo foi outro. Foi um outro desabafo que eu fiz, porque duas amigas minhas são do fã-clube, elas foram num show dele,
E aí nesse show dele, elas falaram de mim pra ele e ele falou assim pra ela, né? Pra uma delas, manda ele me ligar, aquele cachorro, eu tô brincando assim, entendeu? Só que quando eu fui ligar pra ele, o telefone não existia, eu não consegui falar com ele. Ou seja, eu fui desabafei. Despistou as fãs. Como assim? Né? Então, aí eu desabafei aquilo. O que você escreveu? Você pode falar? Eu apaguei esse post, mas eu escrevi que ele mostrava na televisão ser um cara assim, e na verdade como pai ele tinha muitas falhas, que muitas pessoas não sabem. O Marciano artista é um cara excepcional, um cara fora de série, né? A história dele na música é uma história linda, porque como pai tem essa história. Então, tem esse fato. E outra coisa, por exemplo, ele fala que a todo tempo eu quis denegrir a imagem dele, mas ele sabe, Sônia, que isso não é verdade. Há muitos anos que eu venho tentando ser amigo dele, há muito tempo que eu venho tentando a aproximação dele. Quando eu tinha 16, 17 anos, não me lembro bem, eu fui para um show dele em Sorocaba. Não, em Sorocaba não, Porto Feliz. Eu fui pro show dele em Porto Feliz, ele já sabia da minha existência, já sabia que eu era filho dele. Eu fui negado a entrar nesse show. Eu lembro que tinha um camarim assim, eu vi meu pai ali assim, numa fresta assim de uma porta, e eu falei pro segurança daquele show que eu era filho dele, ele me viu, ele negou a minha entrada. Então eu já passei muitas mágoas com meu pai, assim. Então assim, se ele quisesse, desde lá de trás, ter comigo uma relação estreita, de amigo, aí eu te pergunto para as pessoas que falam, que me julgam, que quero aparecer, qual filho que não quer ser amigo do pai? Qual filho que não quer sentar com o pai? Qual filho que não quer, tipo, ter orgulho do seu pai? Eu sempre quis, né, enfim, então... Essas pessoas que falam isso não tem noção, tem que conhecer mais a história, saber mais o que se passa, entendeu? Essa história, gente, a gente conhece bem, porque nosso programa, acho que foi o primeiro programa que te trouxe, foi lá, foi onde, em Itu que você estava? Itu, eu morava em Itu na época. Exatamente, e conversamos com o Fabiano, quem trouxe o Fabiano para a televisão, e essa história à tona foi justamente o nosso programa, inclusive com a mãe dele, contando toda a história do romance com o Marciano, essa coisa toda. E isso, lá se vão mais de 12 anos, inclusive, né? O Marciano sabe da minha existência, eu tinha 14 anos de idade. Sim. Ou seja, faz muito tempo. Daria para ele ter uma relação estreita comigo se ele quisesse. Você tinha 14 e agora você tem 32. São 18 anos. Sou ruim de conta, mas... não, exatamente. Quer dizer, daria, né? Daria pra gente ser amigo. Enfim, eu tentei por inúmeras vezes, inclusive, o contato que eu tive com ele, né? Nesse processo ele fala que eu tive, que eu frequentei durante muito tempo a casa dele. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu acho que eu fui na casa dele 3, 4 vezes, mais ou menos. E eu fui lá porque você pressionou na época, você lembra? Foi, lembro. Que você pressionou, eu fui lá. Não aceitava, como é que Mas pode só o que as pessoas não entendem assim, quando eu fui na casa dele... O pai rejeitar o filho, assim, Quando eu fui na casa dele, em 2008, eu fui recebido. Só que é o seguinte, ele sabe disso, só que o tratamento comigo era um tratamento diferenciado. E você sente isso quando você está quando você tá ali, mas você está forçado. No entanto, que nesse processo, não sei se você sabia, ele fala num processo que esse encontro, eu e ele, foi porque você pressionou. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo hoje. Então, ele mesmo fala isso, que esse encontro foi porque você pressionou. Ou seja, por ele mesmo, não teria esse encontro. Né? Então, eu tive esse encontro com ele umas 3, 4 vezes, mas o que afastou eu dele, na verdade, e ninguém sabe disso, ninguém, nem você, ninguém, foi que eu estava tocando no centro de São Paulo, no ano de 2008, bem naquela época que eu estava aqui, eu tive todo o meu som apreendido pela prefeitura. E ele sabe disso. Eu liguei para ele, falei, olha, eu tive o som apreendido aqui no centro de São Paulo. Eu tive o som apreendido e é o seguinte, eu preciso, né, de um advogado. Aí ele falou para mim assim, tá, eu arrumo para você, eu te ligo já. Nunca mais. Ele não ligou. Quando eu fui retornar, já era outro telefone. Então, as pessoas têm que entender, gente, que não sou eu que quero me aparecer, que não sou eu. Eu tentei diversas vezes, é ele que complica a relação. E hoje eu sou um filho dele, um documento reconhecido, uso, não por ele, sim pela justiça, determinou. Hoje o meu nome tem o Marciano sobrenome, mas nunca foi por ele, sim pela justiça. Você acha seu caso bastante parecido com o da Sandra, do Pelé? É parecido, porém, o Pelé não processou ela, né? Ainda bem, né? Mas você rejeitou até o último momento, né? O que mais fica feio
feio pro meu pai, porque todos sabem, é igual eu falei, a história dele na música é uma história muito linda, né? João Medeiros e Marciano foi uma das maiores duplas desse Brasil. Meu pai como artista é incondicional, assim, é uma história linda, tipo um mito na música. As músicas dele é hino hoje em todo o Brasil, Mas, gente, como pai, houve falhas, né? E assim, e até hoje, algumas pessoas perguntam, poxa, mas eu acho que você e seu pai deveriam ser amigos, deveria acabar com isso. Eu também acho que... Você aceitaria isso? Claro, gente, numa boa, claro. Se ele quisesse falar, poxa, vamos parar com isso, óbvio. Entendeu? Nem foi você que começou. Claro, só que é o seguinte, eu fui processado, eu tenho que me defender. Claro. E a única maneira que eu achei de me defender é indo para as redes sociais. E vocês da mídia, claramente que viu lá que estava exposto, viram. Então, gente, eu apenas me defendi. Mas claro, assim, se falasse, poxa, você quer ser amigo do seu pai? Claro que eu quero. Agora eu falei, qual filho que não quer um pai do lado? Eu tinha um sonho, tenho um sonho até hoje, sentar com meu pai, pegar um violão e cantar com meu pai uma música. Poxa, claro que eu tenho, gente. De um show dele, é claro que eu tenho, entendeu? Eu só não sou amigo do meu pai hoje, eu só não frequento os shows dele, que isso fica bem claro para todo o Brasil. Porque ele não quer. Porque ele, né? Inclusive chegou até mim já, né? Que a esposa dele me odeia. Não sei porquê, eu nunca fiz nada pra ela. Isso ele te deu como explicação para vocês não se aproximarem? Na verdade, a gente acredita que é mais a parte dela. Eu acho até que se não fosse ela, talvez eu e meu pai seriam amigos hoje. Eu acho que ela tem uma parcela de culpa muito grande, porque na verdade, rede social, ele não mexe, quem mexe é ela. Entendi. Entendeu? Então eu acho que ela também tem que colocar a mão na consciência dela. Ela queira ou ela não queira. Eu sou filho legítimo do Marciano. Então eu acho que ela tem que parar com isso, parar. Eu acho que é muito mais bonito para a carreira dele, ele pegar, falar, poxa, vem aqui, meu filho, vamos ser amigos, vamos cantar junto, igual, por exemplo, né, o filho do Leonardo, também lá. Poxa, gente, é bonito isso, um pai e filho junto, isso é lindo. Também. A imprensa inteira, todo mundo ia, sabe, né, aplaudir. Mas não, ele prefere com esse processo ridículo, né? Um processo onde ele processa um filho que é batalhador, um filho que luta, um filho que é pobre. O cara tem grana, é rico e processa um filho pobre. Poxa, então, esse processo que não está caindo bem e assim, não desce a minha goela esse processo. Ô Fabiano, a gente sempre vê, desde que você surgiu no cenário artístico, você, por um lado, sempre se colocou à disposição para fazer as pazes, para começar um relacionamento de pai e filho. Mas assim, o que a gente pergunta também é o seguinte, quando você recebeu a notícia do processo, foi porque você teria escrito no Facebook que ele é mau caráter? Você usou essa expressão? Usei. O motivo do processo foi esse. E foi outros motivos, porque eu fiz um show também em São Paulo, onde os contratantes colocaram no cartaz Fabiano Martins, filho do Marciano, ele não gostou que eu coloquei filho do Marciano, por esses motivos que ele me processou. Ele resolveu processar. Resolveu processar. Ele, como você diz, né, você é pobre, você é um artista de rua. Sou um cara que luta, né? Batalhador. Ele sabe que você não teria 20 mil reais, tem um filho de 7 anos para sustentar, para pagar de indenização para ele. É complicado, né? E é isso que pode acontecer. Então, é isso que eu fiquei muito triste assim, né? Ele conhece seu filho? Ele conhece o neto? Não conhece meu filho. Nunca se interessou. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer, eu acho que alguém está assistindo esse programa, conhece o Marciano, vamos dizer que através desse post que eu fiz, olha que bacana, vamos dizer que em vez de ele me processar, ele me ligasse. Falasse, cara, vamos conversar, nós dois? Pra mim, óbvio que eu ia. Aí uma conversa só eu e ele falasse, tem como você tirar aquilo, que não tá legal, vamos parar com isso? Aí eu falo, óbvio. Então, tá vendo como daria para resolver uma situação? Porque se eu coloquei aquele post, porque eu estava magoado com ele. Então, se eu estava magoado com ele, à toa eu não fiz o post. Tem motivo. Então, assim, tudo daria para ser conversado. Exatamente. Então, é esse processo que não caiu bem, é esse processo que não tá legal, entendeu? Eu acho que para a imagem dele, se ele continuar insistindo nesse processo, vai ficar pior ainda mais para ele, porque tá todo mundo vendo que não tem condições disso, entendeu? Olha, a gente vai conversar com o advogado do Fabiano Martins, que é o Dr. Aires Bonifácio da Silva Júnior, que vai falar pra gente em que pé está esse processo. Então, boa tarde, viu? Boa tarde. Esse processo, ele está em fase de contestação.
O Fabiano recebeu a citação na quinta. Põe o microfone mais perto. O Fabiano recebeu a citação na quinta-feira. A partir de sexta começa o prazo de 15 dias úteis para contestar. E nós estamos juntando as provas, os documentos para apresentar essa contestação. Tá? Que será a defesa do Fabiano. Isso está pautando a defesa dele em que linha? Sônia, o Fabiano jamais, pelos postes, ele teve a intenção de prejudicar a carreira do pai. Jamais. Se você olhar lá... Foi só um desabafo. Ele apenas desabafou. Tá? Tanto que o juiz indeferiu quase todos os pedidos do pai. Apenas deferiu um, que era para tirar um poste em que dizia mau caráter. Tá. Só isso. Foi a única coisa que o juiz exigiu. É verdade que o Marciano já perdeu em primeira instância esse processo? Não, esse processo está em primeira. Esse processo está em primeira, certo. O que ele perdeu foram alguns pedidos, não é que não perdeu. Os juízes ainda não deferiu. Ele só ganhou um, que era para tirar a expressão mau caráter. Esse daí específico. ele ganhou. Ele agora entrou processo... Ele entrou com outros, o juiz mandou que ele especificasse o que ele queria que tirasse. Certo. Fabiano, Oi. o que você de fato quer do seu pai, além do reconhecimento? Porque assim, vamos ser sinceros, eu acho que aqui todo mundo é consciente de tudo que aconteceu, porque um filho não vem ao mundo sozinho. Então, se esse filho veio ao mundo, ele tem um pai e uma mãe. Se os dois não falam a mesma língua, isso é problema do pai, isso é problema da mãe. Agora, a única pessoa que não teve, falou assim, não, eu quero nascer, foi justamente você. Exato. E ser rejeitado, a gente sabe que não é legal. Pior dor do mundo. A gente, quando vai... Você imagina, quando a gente vai entregar um currículo e a pessoa não olha ou não trata a gente bem, você fala assim, poxa vida, fui tão maltratado. Agora você imagina, uma pessoa que você sabe que é sangue do teu sangue, que ela não quer uma aproximação. Aí eu pergunto para você, por que essa aproximação não existe? Essa aproximação não existe porque você pediu alguma parte da herança para o teu pai, você pleiteou, ô pai... Ele tem medo que isso aconteça. Ô pai, vamos fazer uma participação especial, vou gravar um DVD, vou gravar um CD, você canta lá para você alavancar. Por que você acha que o Marciano, ele rejeita tanto a sua presença? Eu acho que a sua pergunta foi fantástica, assim, a sua pergunta foi fantástica. É como eu sempre falo, assim, o meu maior sonho era ser amigo do meu pai. Meu maior sonho era sentar com meu pai um domingo, enfim, tocar uma música. Uma moda. Hoje eu canto igual ele. E todas as pessoas que foram meus shows, eu quero que uma pessoa dessa fale o dia que eu falei mal do meu pai. O dia que eu falei... Enfim, eu tenho essa mágoa comigo, tenho. Mas eu nunca... se chegou esse ponto que chegou hoje, não foi por mim. Eu sempre quis ser amigo do meu pai, eu sempre quis estar do lado do meu pai, mas ele sabe... E detalhe, eu nunca quis R$1 do meu pai. Eu tive todos os motivos... É isso que eu queria que você deixasse bem claro. Eu sempre tive, Sônia, fala que você é interesseiro. eu sempre tive todos os motivos do mundo para entrar com um processo contra o meu pai. Que tipo de processo? Abandono afetivo, né? Sim, rejeição. existe. Eu nunca quis entrar com um processo contra o meu pai. Já teve vários advogados, na época que eu vi no seu programa, vários advogados queriam pegar minha causa, vão processar, você é filho, você tem direito. Eu nunca quis R$1 do meu pai. Eu sou um artista que trabalha no centro, eu fiz esse trabalho durante muitos anos, eu vendi 73 mil cópias do meu CD sozinho, na raça, sem ajuda do meu pai. Então, eu acho que o Marciano, meu pai, você tinha que ter orgulho de mim, orgulho da minha luta, orgulho do cara que eu fui até hoje. Eu acho que você deveria colocar sua mão na consciência, encostar a tua cabeça no travesseiro e ver o quanto você está sendo injusto. Então, é só isso que eu queria falar para as pessoas que falam que eu quero dinheiro do meu pai. Você nunca pediu dinheiro para ele participar do teu show? Não, só teve uma situação em 2008 que ele me levou embora, que eu estava na casa dele, que naquela época ele me perguntou se eu tinha dinheiro ou não, e eu não tinha. Ele me deu, acho, uma quantia de R$300, uma coisa assim, não me lembro, que faz muito tempo. Foi a única vez. Fora essa vez, eu nunca... É por aí. Eu acho que fora essa vez, eu nunca tive R$1 do meu pai. Eu nunca me interessei a processar o meu pai. Então, que isso fique bem claro para as pessoas que acham que eu quero o dinheiro dele, que eu quero tirar aproveito do meu pai. Isso é mentira. O que eu sempre quis do meu pai foi carinho, foi afeto, foi um pai de verdade que chegasse e falasse, esse, além de pai, é meu amigo.
E ele queira ou ele não queira, eu sou filho dele. Todos os meus documentos hoje estão lá provados que eu sou filho dele. Agora, nesses 18 anos, de você aos 14, descobrir que ele era seu pai e ia passar pelo reconhecimento, essa coisa toda, até hoje, quando você é processado por ele, você se pergunta todas as noites, por que é que meu pai não me aceita? Olha, esse processo, eu confesso a você, quando eu recebi a intimação na quinta-feira, eu confesso a você, Sônia, que caiu o chão, assim, o mundo em cima de mim, assim, sabe? Eu queria abrir um chão e entrar dentro, eu fiquei muito triste, eu chorei, sozinho. Porque eu perguntei pra Deus, assim, por que ele fez isso? Por que ele tá insistindo numa coisa que ele tá vendo que ele tá errado? Poxa, mas você falou mal de mim na internet, mas eu não falei mal de você, eu falei a verdade de tudo que vem acontecendo nesses últimos anos. Se você lá atrás corrigisse esse erro, e você sabe que não é só eu, você sabe que tem sua filha Márcia, que também você faz a mesma coisa. É isso que eu ia te perguntar, você tem mais uma irmã? Tem uma irmã que ele faz a mesma situação. Né? E assim, detalhe, a situação da Márcia, gente, se você vê a casa que ela mora, a situação que essa menina vive, você chora. Marciano, eu acho que você já está numa idade que você precisa colocar a mão na sua consciência, cara. Porque eu penso assim, a justiça divina, ela não falha. E quando Deus começar a cobrar de você, não vai ter juiz no mundo que vai fazer reverter a sua situação. Então, eu só queria que ele se retratasse, que ele pensasse em tudo que ele vem fazendo nesses últimos anos. As pessoas que falam que eu quero o dinheiro dele, que eu quero me aparecer, isso não é verdade. Que eu tô hoje... Você sustenta sozinho, sustento meu filho sozinho. Você trabalha na rua, com Sim, seus shows, fiz esse trabalho durante muitos anos, vendi 73 mil cópias sem tocar minha música em rádio nenhuma. São 73 mil cópias vendidas no meu CD, que é os 3 CDs. E tem um sonho, claramente que eu tenho um sonho em ter um dia a música minha tocada em todo o Brasil. Quem tem um sonho? Tô lutando para isso, né? Entendeu? Tô lutando para isso. Agora, uma coisa que ele não pode negar para mim é eu deixar de falar que sou filho dele. Eu sou filho dele. E você fala por quê? Se perguntar para... Assim, é uma coisa que eu não falo. Mas se perguntarem por quem é seu pai, eu falo, sou filho do Marciano. Claro. Entendeu? E outra coisa, em todos os meus shows eu canto a música do meu pai. Eu gosto de cantar a música do meu pai. Queria ela estar cantando. Eu me identifico ele, né? cantando. Você não quer que ele entre na justiça e te processa e fala assim, ó, a partir de hoje você não vai mais cantar minha música. Porque diante de tudo que está acontecendo, mais um processo contra você, fala assim, ó, você quer saber de uma coisa? Mas ele poderia fazer isso? Eu Poderia, não sei. doutor? Ele pode poderia? fazer isso, doutor? Eu entendo que sim. Nossa, que absurdo. Você não pode escolher um repertório que você queira cantar, então? Ele pode, caso, ele pode me proibir no CD, mas um show eu canto porque eu gosto de cantar a música do meu pai. Inclusive, antes do João Mineiro falecer, eu conheci o João Mineiro, eu fui muito bem recebido na chácara do João Mineiro, me recebeu super bem. Eu acho que eu nunca tive um tratamento pelo meu pai como eu tive pelo João Mineiro. Me fala uma coisa, o Marciano tem filhos do casamento dele? Ele tem uma filha que chama Marciane, né, que é filha do casamento dele com a irmã é prima da Sandy, parece. Tá. Essa filha, sim, ele criou. Essa é a única? É a única que ele assumiu, criou. Que ele se sente o pai, realmente, sim. Seria dela. Sim. E você tem algum contato com ela? Ela não, te trata eu vi como ela. Irmão? Não, eu vi ela só essa vez que eu fui na casa dele em 2008. Depois não vi mais ela. Não tenho contato com ela. Então não dá pra saber se ela gosta de mim ou não sei. Você não é da família? Eu nunca fui, né? Da família, na verdade. Eu nunca fui da família. Ô, Fabiano, Oi. A Márcia, a sua irmã, está na linha e quer falar com você. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Então, Márcia, alô, Márcia. Márcia. Oi, boa tarde, Sônia. Oi, boa tarde. Bem? A produção está me informando que você estava vendo o programa e aí você quis falar com o Fabiano, é isso? Isso. Falar um pouquinho desse cara que está aí. Pode falar. Então, eu conheci o Fabiano já tem mais ou menos um ano, quando na verdade eu já sabia da história dele, porque eu acompanhei no seu programa na época, e eu não tive a oportunidade de conhecer ele na época que ele surgiu, né, no programa. Eu até tentei um contato, mas não quiseram me passar o telefone dele, né, e quando eu consegui reencontrar o Fábio, assim, nas redes sociais, ele foi, nossa, extraordinário comigo, me recebeu muito bem, me acolheu muito bem, sabe, e eu que falar desse cara, né, é uma injustiça,
sabe? Apesar do Marciano também ser o meu pai, eu não tenho o reconhecimento dele no papel, assim como o Fábio tem. É mesmo? Porque ele dizia para mim que não precisava na época, que eu tinha contato com o meu pai, a gente passou 10 anos em contato. E, então, assim, eu não tenho o nome dele, mas ele sabe que ele é meu pai, assim como ele sabe que é pai do Fábio, o Fabiano. E é uma injustiça, Sônia, porque o Fabiano não merece, ele não merece passar por isso, sabe? Ele é um menino trabalhador, sabe? Ele luta, o sonho dele, a única coisa que ele sonha é que ele pediu pro meu pai, só uma ajuda para ele na carreira. Ele nunca pediu um centavo pro meu pai. Isso eu falo assim de coração, porque o Fabiano sabe o quanto eu admiro ele, ele sabe disso, ele conhece ele. Eu falei isso pro meu pai no telefone, sabe? No último contato que eu tive com o meu pai em junho, e ele me ligou, eu falei para ele, falei que o quanto eu admirava o Fabiano, o quanto o Fabiano merecia o sucesso que ele busca, porque ele é um cantor maravilhoso, ele é um homem maravilhoso, um filho maravilhoso e um irmão maravilhoso. Então, assim, é muito injusto o que ele está passando, não é justo. Ô Márcia, você não é registrada, né, pelo seu pai, mas você tem um relacionamento com ele, coisa que o Fabiano não tem, é isso? Então, eu tive uma aproximação com meu pai aos 12 anos. Foi quando eu realmente conheci, apesar de saber a vida inteira que ele era meu pai, porque minha família toda vem do circo e foi onde ele conheceu minha mãe, foi através do circo. Sim. Só que eu só conheci ele aos 12 anos. Então, assim, eu conheci ele aos 12 e tive contato com ele até os 22. Uhum. Até os 22, ele me pagava digamos assim, uma ajuda de custo. Sim. Todo mês, onde eu ia retirar na casa dele. E dentro desses 10 anos, eu vi meu pai umas 3, 4 vezes. Como o próprio Fabiano fala, quem mais fala por ele é a esposa dele, né? Então, assim, toda vez que eu ligava, era com a esposa que eu falava. Certo. E a última vez que eu tive contato com meu pai foi no ano passado, antes de uma matéria que a gente fez, uma outra emissora, e ao ar ele me ligou. Sim. Então, assim, foi a última vez que eu tive contato com ele. Uhum. Só que ele me dizia que não precisava de DNA, porque eu era a cara dele. E durante, quando eu fui de menor, foi isso. Ele não me reconheceu. Quando eu fiquei de maior, ele disse que ele ia reconhecer, tudo bonitinho, dar o nome dele e tudo mais. Só que aí, depois de agora, ele não me atende mais. E eu ligo na casa, não atende, os celulares já não são mais o mesmo. Ainda nem sei se ele mora até no mesmo endereço. Uhum. Certo. Quer dizer, você nunca foi reconhecida mesmo? Nunca, nem, inclusive assim como ele não conhece o filho do Fábio, ele também não conhece os meus. Eu acabei de ter neném faz um mês que eu tive minha filha. E também, ele também não conhece os meus filhos. Tem um sobrinho, né? Assim, A Márcia Eu conheci a Márcia ano passado. Sim. A gente até emociona, né? Ela falou tão bem de mim assim. Mas você tem uma irmã, né? Solidária, a gente você. se conheceu. Alguém está te dando apoio. Eu queria dizer muito obrigado para ela por falar tudo isso, porque realmente quem me conhece sabe o quanto eu luto, o quanto eu nunca precisei de R$1 do meu pai, o quanto eu nunca fui atrás de dinheiro do meu pai. Tudo que eu conquistei foi sozinho. As 73 mil cópias do meu CD, só eu sei que eu passei para vender isso, que eu passei para chegar até aqui. Então, é muita justiça alguém chegar e falar, poxa, ele quer dinheiro do pai dele, ele quer porque o pai dele é famoso. Isso nunca. Se está acontecendo hoje, toda essa... É porque ele quis assim. Uhum. Tanto que ele tem a Márcia também, que é filha dele também, que ele faz a mesma coisa comigo. A diferença é que eu consegui, na justiça, o direito de usar o sobrenome do meu pai. E ela não. Mas a Márcia é uma pessoa que a gente, quando a gente se viu já, a primeira vez, a gente já... Você sente aquela energia vindo um do outro, entendeu? E a gente sabe que a gente é irmão. Uma ligação de irmão. Uma ligação mesmo, muito né? forte. E a gente, por questão, ela mora um pouco longe de mim. Então a gente, e ela tem a vida dela também, eu tenho a minha. A gente se afastou por isso. Mas ela sabe que o carinho que eu sinto por ela também é incondicional. Essa não menina, é geográfico, né? Não depende, essa menina é uma menina que o Marciano deveria pensar com muito carinho nela. Em, assim, a situação que ela vive, a situação que ela se encontra, eu acho que o Marciano deveria colocar a mão na consciência dele. Porque tanto eu quanto ela não pediu para vir ao mundo. Nós somos teus filhos. Nós somos filhos de você. Então acho que ele deveria colocar a mão na consciência mais e
e parar com isso, né? Isso não é questão de estar pedindo dinheiro, gente. Isso Jamais. É uma questão de um pai que se pode, porque não dá um amparo. Ele está pedindo para a irmã, não está pedindo para ele. Para ele só queria ter tido uma forcinha na carreira, eu falo para ela uma frase. Vai num show, canta uma música com ele, participa de um ela programa sabe disso, de televisão. eu falei pra ela. Era só o que ele queria. Eu já falei para ela já muitas vezes, falei, Márcia, se a minha carreira decolar e der certo e eu ganhar dinheiro, você pode ter certeza que eu juro essa menina, porque eu vi a situação dela. Ele complicado. você ela pode contar como irmão, né? Se eu tiver condições de estudar essa menina, ela sabe disso. Só uma pausinha, já já a gente volta para essa história do Fábio. Márcio, boa tarde, é Thiago quem está falando. Eu queria perguntar para você, por que você acha que tem um tratamento diferente do que o seu irmão? Já que com você, o Marciano, teoricamente, atende, é uma relação diferente, né, um período maior de tempo, mas pelo menos vocês conseguem falar a mesma língua. Mas não consegue mais. Ele não atende mais. Ah, ele também não atende mais ela? Não. Ela tem. Não, nada. Depois que ela partiu, não assim, ele entende o quê? Ele queria que ele queria que ela fosse a minha inimiga. Ele tentou, aí depois ele viu que ela me conheceu e viu a pessoa que eu sou, ela falou, poxa, você não é aquela imagem que a família do meu pai passou para mim que você era. Ela falou isso para mim. Poxa, você é maravilhoso. Então ela veio para o meu lado, mas em momento algum, eu liguei para ela e falei, Márcia, vem para o meu lado. Em momento algum, ela sabe disso. Eu pedi para ela uma vez, eu falei, Márcia, tenta um encontro eu e meu pai. Ela falou, eu vou tentar, ela sabe disso. Eu falei para ela, então talvez o Marciano não saiba disso. Eu falei, Márcia, tenta um encontro eu e meu pai, que eu quero conversar com ele. Aí ela falou, é difícil. Porque ele não quer, entendeu? Então, ela conheceu a pessoa que eu sou, ela viu, poxa, o que falam dele é mentira. Quem veio primeiro, e aí, você ou ela? Eu. Nasceu. Fala onde? Quem nasceu primeiro? Eu. Você é mais velho? E aí o Marciano não gostou que ela tirou foto comigo, que ela apareceu em programas comigo. Ele foi também... E bloqueou também ela de tudo, telefone, enfim. Mas por que ele tinha esse relacionamento com a Márcia e não tinha esse relacionamento com você? Qual é a diferença? Porque os dois, teoricamente, não eram reconhecidos. Não eram filhos de um casamento longo e próspero. Por que tinha essa diferença? Eu acho, e isso ele pode confirmar, pelo que eu conheço dessa história, pelo Fabiano, a mãe brigou pelo reconhecimento. E ele mesmo. Foram 2 testes de DNA. No Ratinho, primeiro em 1997, quando o Ratinho ainda estava na Record. E depois teve outro, quando o Ratinho passou para o SBT. Tá, mas que fique bem claro também, antes da gente procurar mídia nessa época, a gente procurou ele. Sim, só que ele nunca se interessou. Mesmo a gente, para ir para mídia, a gente procurou ele primeiro, tanto eu quanto minha mãe, mas ela na época era criança, procurou ele. Ela ele que nunca quis, ele sempre duvidou. Então, na verdade, tudo estourou porque ele que nunca quis. Então é isso que as pessoas têm que entender. Se ele quisesse, falasse, poxa, eu tenho uns filhos, vem aqui, daqui para frente vai ser diferente. Eu não estaria aqui, a Márcia não estaria lá, estaria tudo diferente, a gente estaria tudo em harmonia agora. Então, se não tá, porque ele que nunca quis, ele que sempre fez corpo duro para isso, entendeu? Ô, Márcia, só como o Thiago estava perguntando, para você as coisas foram mais fáceis porque vocês não brigaram pelo reconhecimento, é isso? Caiu a linha realmente. Bom, enquanto a gente tenta retomar a ligação aí com a Márcia, nós também entramos em contato com o escritório dos advogados do Marciano, não é? Para ver se eles querem dar o lado deles dessa história, se o Marciano queria falar, porque o programa também está aberto para ele, como já esteve de todas as outras vezes em que esse assunto foi abordado. O Fabiano está aqui de testemunha, né, Fabiano? Mas aí mandaram para a gente uma nota que diz o seguinte: a Márcia Gomes, né, é a advogada do Marciano, sobre se pronunciar. Ela disse, a decisão é que o Marciano não disponibilizará
tempo, tampouco está interessado em fazer qualquer comentário sobre o assunto vinculado. Entendemos que estender esse assunto só levará a mais burburinho e a uma compreensão indevida do público quanto ao que está acontecendo de fato. Essa é a orientação jurídica dada, né, a ele desde o começo. No mais, como artista, ele está à disposição. O que estaria acontecendo de fato pela versão da história do Marciano? Então, tem uma nota também enviada, é longa, gente, é muito grande, a gente não vai ter tempo de ler tudo isso aqui, mas a primeira parte era isso que eu estava até explicando aqui, que são os 2 exames de DNA que eles justificam que o Marciano nunca se negou a fazer, não é? Fez um, não tinha uma conclusão, fez outro, comprovou a paternidade, o menino está reconhecido, né? Em termos legais, em termos de papelada, isso aconteceu. O problema é o lado afetivo, que, como o Fabiano falou, poderia dar margem até a um processo, né, que seria o processo de abandono afetivo. Rapidinho, a Márcia já está na linha, nós vamos falar com ela. Só um minutinho, Márcia. Diz o seguinte, olha... Fábio Fernando Martins, que utiliza como pseudônimo Fabiano Martins para atuar como músico na variedade sertanejo. Marciano, ciente deste laço consanguíneo, escolheu estreitar o seu lar a Fábio, com o fim de ampliar a convivência e fazê-lo membro da família. O Fabiano chegou a frequentar a casa do Marciano há alguns meses, experimentando inclusive a reunião gratificante de Natal, junto não apenas de Marciano, mas de toda a família que o acolheu, com a sensibilidade fraternal que a situação solicita. Posteriormente, Fabiano, eu estou lendo para vocês como Fabiano, eles falam Fábio, relaxou a frequência de contato por livre e espontânea vontade. O ponto grave da questão é que Fábio Martins, de forma mais evidente a partir de 2013 até o momento, vem fazendo inúmeras citações que remetem o cantor Marciano à exposição de expedientes vexatórios e extremamente desagradáveis, algumas das menções exibindo cunho leviano, envolvendo até familiares diretos de Marciano, e estão anotados principalmente nas redes sociais, no Facebook, a desserviço da ética e da moral. Aí tem mais um trecho. Em 2016, Marciano iniciou um projeto junto com um cantor milionário intitulado Lendas, e os primeiros shows logo acenderam promissor sucesso graças ao comparecimento maciço do público simpatizante do gênero, que certamente promete acompanhar de perto os eventos da dupla. Porém, concomitantemente, inflamaram-se as investidas de Fábio Martins contra a imagem de Marciano nos canais de acesso veiculados pela internet, numa tentativa infeliz de enlamear o trabalho árduo e digno que este vem produzindo. A finalidade desta nota, portanto, é clarificar os acontecimentos com a luz da sinceridade. O cantor Marciano não pode concordar e, sobretudo, acatar a violência com que tem sido atingido por alguém contra quem nenhum mal foi direcionado, nenhuma litigância foi acionada. Ao contrário, Marciano espera que haja contenção das mensagens ilícitas, cessação da agressividade que se mostra tão desnecessária e sem fundamento qualquer para um desfecho minimamente respeitoso, e mostra ao público não a sua imagem, mas ele mesmo como ser humano, sempre disposto a fazer o melhor no palco e no recesso de si próprio. Não obstante tudo isso, é assim que encerra, Marciano resguarda-se no aparato da lei para coibir tais provocações, aforando medidas judiciais que, se fizerem necessárias, a exemplo do processo número 1039135, dígito 37.2016.8.26.0100, do qual obteve recente liminar favorável a fim de ser excluída da rede social Facebook, mensagem de caráter ofensivo à sua pessoa, postada por parte de Fábio Martins, e aí ela mandou a decisão em anexo. Ou seja, tudo isso que na verdade a gente já tinha comentado aqui, então, só estou lendo como foi a nota enviada para a gente. Ele fala na nota que eu frequentei a casa dele durante meses, né? Até passou o Natal, essa coisa toda. Durante meses, isso não é verdade. Isso não é verdade, em momento algum, não foram meses, foram de 3 a 4 vezes. Acho que no máximo passei o Natal sim, mas meses isso não aconteceu. Isso não é verdade. E o engraçado é que eu acho que ele colocou tudo isso aí na nota, mas ele não colocou várias coisas que nesses longos anos que
levou a isso. Como, por exemplo, eu ter ido até o show dele ser barrado como filho, ele sabendo que eu era filho dele, eu ter tentado várias vezes conversado com ele, esse encontro foi negado diversas vezes. Então, isso não está colocado. Então, assim, as pessoas têm que entender claramente que isso aí é jurídico, né? São advogados. Mas eu acho que dentro dele ele sabe que isso não é verdade, tudo que está aí, entendeu? Eu acho que é que eu falei lá atrás. Se ele quisesse, nada disso teria sido acontecido. E o que eu peço para o público em geral é que não me julgue que eu quero aparecer no nome dele, que não me julgue que eu quero porque ele é rico, porque ele é famoso. No entanto, que tudo que eu tenho até hoje foi com o meu suor. Eu nunca quis R$1 do meu pai. Eu nunca entrei com um processo contra ele. Bom, vamos repetir só. A Márcia está na linha. Repete só a pergunta para ela e aí a Márcia responde. Márcia, você pensa em pleitear na justiça que na sua certidão de nascimento ou que no seu RG tenha o nome do seu pai, assim como o Fabiano fez juridicamente? Então, boa tarde, Thiago. Boa tarde. Enquanto eu era de menor, eu vou ser bem sincera, eu não queria o nome dele. Na verdade, eu nunca falei que era filha dele. Quando me perguntavam por algum motivo, às vezes por alguém da minha família comentar, assim, eu desmentia, porque eu sofria muito bullying quando eu era pequena. Muitas falavam assim, você é filha de fulano, mora em tal lugar, estuda em tal lugar, veste tal roupa. Então, assim, eu nunca assumi que era filha dele. Isso eu deixei bem claro para ele quando eu conheci ele. Só que quando eu conheci ele, ele me disse que não precisava de DNA porque eu era a cara dele, ele chegou a comentar comigo que ele ia me reconhecer. Só que quando eu fui de menor, ele não tomou uma atitude de reconhecer. Quando eu pedi para ele, eu já estava de maior, inclusive eu falei primeiro com a esposa dele, como sempre, e ela falou para mim, imagina, lógico que seu pai te reconhece, você é uma pessoa que a gente gosta muito, né, jamais seu pai vai negar fazer isso para você, só que ficou por isso mesmo. Até o dia da matéria, que foi quando ele me ligou e pediu para mim que se eu vetasse a matéria, eu teria um pai. Que ele iria fazer o DNA direitinho, ia dar o nome dele e tudo. Mas só se eu não deixasse que a matéria fosse ao ar. Que é a matéria que a gente fez com uma outra emissora e infelizmente não tinha como, porque né, a matéria já estava pronta e tudo. E desde lá pra cá ele não me atendeu mais. Só que eu tenho vontade sim de ser reconhecida, porque eu acho que é direito da criança ter um pai. Desde pequena eu não tive, sempre soube quem era ele, via ele em programas, via ele nos lugares e não podia falar que ele era meu pai porque, sabe, por deboche, muita gente debochava, até hoje, né? Então, as pessoas não acreditam, por quê? Porque você é pobre? Isso, não acreditam porque falava assim, você mora em tal lugar, você, sabe, veste tal roupa, você, não, seu pai é super rico, você é pobre, assim. Ainda fala, gente, ele não é tão rico, ele não é o Silvio Santos. Sabe, a gente tenta disfarçar, mas magoa, como o Fábio fala, magoa. Eu imagino. Eu tenho, assim, eu não vou falar pra você que ele me rejeitou. Desde que eu conheci ele, ele não me rejeitou. E, assim, então, ele falava comigo, ele me dava lá uma ajuda, né, um valor por mês. E a mulher dele também me tratava bem, a sogra, tudo. Só que registrar, sabe, mesmo. Não era do jeito que eu queria falar com meu pai, eu queria conviver com o meu pai. Tá. Como eu falei pra ele, né? Eu falei, eu não tenho nada contra sua esposa, imagina, né? Mas meu pai é você. Ok. Só para encerrar, Márcia, você queria fazer um apelo pro Marciano em seu nome, em nome do Fabiano também? Desculpa, não entendi isso. Você queria fazer um apelo? Você poderia ou gostaria de fazer um apelo? Teria alguma coisa que você queria deixar aqui no ar pro Marciano, em seu nome, no nome até do Fabiano, se ele permitir? Pode, claro. Pode. Sim, questão do Fabiano, eu queria muito que ele colocasse a mão na consciência e visse que não é justo o que ele está fazendo. Porque poxa, da onde que o menino vai tirar 20 mil reais, gente? Ele nem precisa desse dinheiro. Acho que é uma questão de orgulho, uma coisa que não vai levar da vida, sabe? Uma coisa que a vida da gente a gente leva as coisas boas e fazer isso com o próprio filho, sabe? Em questão a mim, ele sabe que a única coisa que eu queria era o meu pai. Mas como eu sei que por vontade própria ele não vai fazer,
Eu só queria pedir para ele que tirasse esse processo contra o Fábio, que não tem sentido isso. O Fábio não merece mesmo. Tá ok, Márcia, super obrigada, viu? Beijo pra você, eu entendo o seu posicionamento, foi muito legal você ser solidária. Eu queria só pedir, por favor, se o Thiago manda um beijo pra minha avó adora, Gil. Como é que chama tua avó, Márcia? Beijo, Thiago. Como é que chama tua avó? Márcia. Ô, vó da Márcia, ó. Beijo pra você, muito obrigado. Aí, valeu, Márcia, obrigada mesmo. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, né? E nesse dia 3 de janeiro, a gente tem muita coisa ainda para conversar. Ainda para falar de destaques que marcaram, não é? O ano que passou, agorinha mesmo. Olha aqui, uma das reportagens que marcou bastante para o público foi justamente do cantor sertanejo Fabiano Martins. Ele que é o filho do ídolo sertanejo Marciano, não é? Pois é, o Marciano processou o próprio filho e isso deu muito o que falar. Fabiano veio ao nosso programa contar por quê e como é que ele se sentia ao ser processado pelo próprio pai. E dessa entrevista participaram também o Thiago Rocha, o Vladimir Alves e, inclusive, o próprio advogado do Fabiano, que é o Dr. Aires Bonifácio da Silva Júnior. Vamos conferir agora. Então agora nós vamos lá para a nossa sala conversar com o Fabiano, que fazia um tempão que eu não via aqui conosco, né, querido? Como é que você está? Tudo em paz? Tô bem, e você? Tudo bem também, tá com uma cara de preocupado, porque Dr. Aires aqui com a gente, obrigada, viu? Thiago Rocha, o Vladimir Alves também participando aqui conosco dessa nossa conversa, porque muito se falou a semana passada em relação a esse processo. Voltou à tona essa história e exigindo aí uma multa, um pagamento, uma indenização de R$20 mil. E é essa história que a gente vai conversar aqui hoje, inclusive o advogado dele aqui conosco vai nos ajudar a esclarecer todos os detalhes. A advogada do Marciano também nos enviou a versão deles da história, o lado deles da história. Na verdade, a gente vai colocar todas essas cartas na mesa aqui para vocês. Mas o que o público mais se ressente, vamos dizer assim, ou fica mais chocado, independente dessa parte de processo, de justiça, de intimação, seja lá o que for, é um pai rejeitando o filho. Então eu queria primeiro que você falasse para essas pessoas que são tão solidárias a você, que acompanham essa sua história, você como filho e passado tantos anos, como é que você se sente em relação a isso? Piorou, melhorou, você continua magoado, como é que é? Você entende, não entende? Então, Sônia, na verdade, quando eu era mais jovem, lá para meus 20 anos, isso magoou sim muito eu. Quantos anos você tem agora? 32. 32, tá. Isso magoou sim muito eu, isso me deixou muito triste, assim, muito magoado naquela época. Só que hoje, né, depois que eu me tornei pai, eu tenho um filho de 7 anos, hoje eu entendo mais. Claro que é um assunto que quando fala, assim, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, né, assunto de pai e tal, porque é um assunto que, se a gente for a fundo, magoa, entendeu? Mas hoje é mais tranquilo. Só que aí, eu estava bem tranquilo em relação ao meu pai, só que muitas pessoas na rede social, muitos não, mas poucas pessoas que eu vi, elas falam, poxa, ele quer se aparecer em cima do pai dele. O que as pessoas têm que entender é que eu estava quieto. Eu apenas fiz um desabafo em minha página, que é um direito meu de filho, né? Então eu fiz um desabafo, onde esse desabafo eu não menti em nada, eu simplesmente falei a verdade do que eu estava sentindo naquele momento e o meu pai me processou. Enfim, é uma coisa que me pegou também surpresa, eu fiquei muito triste com esse processo. Qual foi sua reação na hora, assim? Porque não é a primeira coisa. Eu me lembro que o ano passado teve uma notícia de que você tinha ido ver um carro, comprar um carro, então, e ele tinha te protestado. Então, na verdade... Né? Depois disso teve eu descobri esse processo porque eu fui comprar um carro, né? Que eu tive um carro roubado o ano passado na mão armada e eu não tinha seguro nesse carro, eu fui comprar um outro carro. E aí, esse carro foi negado, e aí o vereador falou para mim que não dava, que o carro tinha sido negado, enfim. Só que eu tinha nome limpo, tudo, estranhei aquilo, né? Poxa, eu tenho nome limpo, renda, tudo.
E aí, um amigo meu, que trabalha com isso, né? Ele puxou pra mim e falou, ó, tem um processo em teu CPF em nome de José Marciano. E aí foi que eu descobri, você entendeu tudo. E aí foi que eu descobri o processo. Por e aí eu que ele investiguei. protestou? Ele me protestou porque foi um post que eu fiz, e nesse post eu fiz um desabafo. Tá. Em momento algum eu ofendi ele, eu falei a verdade. Por conta da história do protesto? Não. Você não pôde comprar o carro ou era outro desabafo? Não, esse desabafo foi outro. Foi um outro desabafo que eu fiz, porque duas amigas minhas são do fã-clube, elas foram num show dele, e aí nesse show dele, elas falaram de mim pra ele, e ele falou assim pra ela, né, pra uma delas, manda ele me ligar, aquele cachorro, eu tô brincando assim, entendeu? Só que quando eu fui ligar pra ele, o telefone não existia, eu não consegui falar com ele, ou seja, eu fui desabafei. Despistou as fãs. Como assim? Então, aí eu desabafei aquilo. O que você escreveu? Você pode falar? Eu apaguei esse post, mas eu escrevi que ele mostrava na televisão ser um cara assim, e na verdade como pai ele tinha muitas falhas, que muitas pessoas não sabem. O Marciano artista é um cara excepcional, um cara fora de série, né? A história dele na música é uma história linda, porque como pai tem essa história. Então, tem esse fato. E outra coisa, por exemplo, ele fala que a todo tempo eu quis denegrir a imagem dele, mas ele sabe, Sônia, que isso não é verdade. Há muitos anos que eu venho tentando ser amigo dele, há muito tempo que eu venho tentando a aproximação dele. Quando eu tinha 16, 17 anos, não me lembro bem, eu fui para um show dele em Sorocaba. Não, em Sorocaba não, Porto Feliz. Eu fui pro show dele em Porto Feliz, ele já sabia da minha existência, já sabia que eu era filho dele. Eu fui negado a entrar nesse show. Eu lembro que tinha um camarim assim, eu vi meu pai ali assim, numa fresta assim de uma porta, e eu falei pro segurança daquele show que eu era filho dele, ele me viu, ele negou a minha entrada. Então eu já passei muitas mágoas com meu pai, assim. Então, assim, se ele quisesse, desde lá de trás, ter comigo uma relação estreita, de amigo, aí eu te pergunto para as pessoas que falam, que me julgam, que eu quero aparecer, qual filho que não quer ser amigo do pai? Qual filho que não quer sentar com o pai? Qual filho que não quer, tipo, ter orgulho do seu pai? Eu sempre quis, né, enfim, então... As pessoas que falam isso não tem noção, tem que conhecer mais a história, saber mais o que se passa, entendeu? Essa história, gente, a gente conhece bem, porque nosso programa, acho que foi o primeiro programa que te trouxe, foi lá, foi onde? Em Itu que você estava? Itu, eu morava em Itu na época. Exatamente, e conversamos com o Fabiano, quem trouxe o Fabiano para a televisão, e essa história à tona foi justamente o nosso programa, inclusive com a mãe dele contando toda a história do romance com o Marciano, essa coisa toda. E isso, lá se vão mais de 12 anos, inclusive, né? O Marciano sabe da minha existência, eu tinha 14 anos de idade. Sim. Ou seja, faz muito tempo. Daria para ele ter uma relação estreita comigo se ele quisesse. Você tinha 14 e agora você tem 32. São 18 anos. Sou ruim de conta, mas... não, exatamente. Quer dizer, daria, né? Daria pra gente ser amigo. Enfim, eu tentei por inúmeras vezes, inclusive, o contato que eu tive com ele, né? Nesse processo ele fala que eu tive, que eu frequentei durante muito tempo a casa dele. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu acho que eu fui na casa dele 3, 4 vezes, mais ou menos. E eu fui lá porque você pressionou na época, você lembra? Foi, lembro. Que você pressionou, eu fui lá. Não aceitava, como é que Mas pode só o que as pessoas não entendem assim, quando eu fui na casa dele... O pai rejeitar o filho, assim, Quando eu fui na casa dele, em 2008, eu fui recebido. Só que é o seguinte, ele sabe disso, só que o tratamento comigo era um tratamento diferenciado. E você sente isso quando você tá ali, mas você está forçado. No entanto, que nesse processo, não sei se você sabia, ele fala num processo que esse encontro, eu e ele, foi porque você pressionou. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo hoje. Então ele mesmo fala isso, que esse encontro foi porque você pressionou. Ou seja, por ele mesmo, não teria esse encontro. Né? Então eu tive esse encontro com ele umas 3, 4 vezes, mas o que afastou eu dele, na verdade, e ninguém sabe disso, ninguém, nem você, ninguém, foi que eu estava tocando no centro de São Paulo, no ano de 2008, bem naquela época que eu estava aqui, eu tive todo o meu som apreendido pela prefeitura. E ele sabe disso. Eu liguei para ele, falei, olha, eu tive o som apreendido aqui no centro de São Paulo. Né? Eu tive o som apreendido e é o seguinte, eu preciso, né, de um advogado. Aí ele falou para mim assim, tá, eu arrumo para você, eu te ligo já. Nunca mais. Ele não ligou.
Quando eu fui retornar, já era outro telefone. Então, as pessoas têm que entender, gente, que não sou eu que quero me aparecer, que não sou eu. Eu tentei diversas vezes, é ele que complica a relação. E hoje eu sou um filho dele, um documento reconhecido, uso não por ele, sim pela justiça, determinou. Hoje o meu nome tem o Marciano sobrenome, mas nunca foi por ele, sim pela justiça. Você acha seu caso bastante parecido com o da Sandra, do Pelé? É parecido, porém, o Pelé não processou ela, né? Ainda bem, né? Mas rejeitou até o último momento, né? O que mais fica feio, é feio pro meu pai, porque todos sabem, igual eu falei, a história dele na música é uma história muito linda, né? João Mineiro e Marciano foi uma das maiores duplas desse Brasil. Meu pai, como artista, é incondicional, assim, é uma história linda, um mito na música. As músicas dele é hino hoje em todo o Brasil, Mas, gente, como pai, houve falhas, né? E assim, e até hoje, algumas pessoas perguntam, poxa, mas eu acho que você e seu pai deveriam ser amigos, deveria acabar com isso. Eu também acho que... Você aceitaria isso? Claro, gente, numa boa, claro. Se ele quisesse falar, poxa, vamos parar com isso, óbvio. Entendeu? Nem foi você que começou. Claro, só que é o seguinte, eu fui processado, eu tenho que me defender. Claro. E a única maneira que eu achei de me defender é indo para as redes sociais. E vocês da mídia, claramente que viu lá que estava exposto, viram. Então, gente, eu apenas me defendi. Mas claro, assim, se falasse, poxa, você quer ser amigo do seu pai? Claro que eu quero. Agora eu falei, qual filho que não quer um pai do lado? Falou assim, não, eu quero nascer. Foi justamente você. Exato. E ser rejeitado, a gente sabe que não é legal. Pior dor do mundo. A gente, quando vai... Você imagina, quando a gente vai entregar um currículo e a pessoa não olha ou não trata a gente bem, você fala assim, poxa vida, fui tão maltratado. Agora você imagina uma pessoa que você sabe que é sangue do teu sangue, que ela não quer uma aproximação. Aí eu pergunto para você, por que essa aproximação não existe? Essa aproximação não existe porque você pediu alguma parte da herança para o teu pai, você pleiteou, ô pai... Ou ele tem medo que isso aconteça. Ô pai, vamos fazer uma participação especial, vou gravar um DVD, vou gravar um CD, você canta lá para você alavancar. Por que você acha que o Marciano, ele rejeita tanto a sua presença? Eu acho que a pergunta foi fantástica, assim, a sua pergunta foi fantástica. É como eu sempre falo, assim, o meu maior sonho era ser amigo do meu pai. Meu maior sonho era sentar com meu pai um domingo, enfim, tocar uma música. Uma moda. Hoje eu canto igual ele. E todas as pessoas que foram meus shows, eu quero que uma pessoa dessa fale o dia que eu falei mal do meu pai. O dia que eu falei... Enfim, eu tenho essa mágoa comigo, tenho. Mas eu nunca... se chegou esse ponto que chegou hoje, não foi por mim. Eu sempre quis ser amigo do meu pai, eu sempre quis estar do lado do meu pai, mas ele sabe... E detalhe, eu nunca quis R$1 do meu pai. Eu tive todos os motivos... É isso que eu queria que você deixasse bem claro. Eu sempre tive, Sônia, fala que você é interesseiro. Eu sempre tive todos os motivos do mundo para entrar com processo contra o meu pai. Que tipo de processo? Abandono afetivo, né? Sim, rejeição. existe. Eu nunca quis entrar com processo contra o meu pai. Já teve vários advogados, na época que eu vim no seu programa, vários advogados queriam pegar minha causa, vão processar, você é filho, você tem direito. Eu nunca quis R$1 do meu pai. Eu sou um artista que trabalha no centro, eu fiz esse trabalho durante muitos anos. Eu vendi 73 mil cópias do meu CD sozinho, na raça, sem ajuda do meu pai. Então, eu acho que o Marciano, meu pai, você tem que ter orgulho de mim. Orgulho da minha luta, orgulho do cara que eu fui até hoje. Eu acho que você deveria colocar sua mão na consciência, encostar a tua cabeça no travesseiro e ver o quanto você está sendo injusto. Então é só isso que eu queria falar para as pessoas que falam que eu quero dinheiro do meu pai. Você nunca pediu dinheiro para ele participar do teu show? Não, só teve uma situação em 2008 que ele me levou embora, que eu estava na casa dele, que naquela época... Ele me perguntou se eu tinha dinheiro ou não, e eu não tinha. Ele me deu, acho, uma quantia de R$300, uma coisa assim, não me lembro, que faz muito tempo. Foi a única vez. Fora essa vez, eu nunca... É por aí. Eu acho que fora essa vez, eu nunca tive R$1 do meu pai, eu nunca me interessei a processar o meu pai. Então, que isso fique bem claro para as pessoas que acham que eu quero o dinheiro dele, que eu quero tirar aproveito do meu pai. Isso é mentira. O que eu sempre quis do meu pai foi carinho, foi afeto,
foi um pai de verdade que chegasse e falasse, esse, além de pai, é meu amigo. E ele queira ou ele não queira, eu sou filho dele. Todos os meus documentos hoje estão lá aprovado que eu sou filho dele. Agora, nesses 18 anos, de você aos 14, descobrir que ele era seu pai e passar pelo reconhecimento, essa coisa toda, até hoje, quando você é processado por ele, você se pergunta todas as noites, por que é que meu pai não me aceita? Olha, esse processo, eu confesso a você, quando eu recebi a intimação na quinta-feira, eu confesso a você, Sônia, que caiu o chão, assim, o mundo em cima de mim, assim, sabe? Eu queria abrir um chão e entrar dentro, eu fiquei muito triste, eu chorei, sozinho. Porque eu perguntei pra Deus, assim, por que ele fez isso? Por que ele tá insistindo numa coisa que ele tá vendo que ele tá errado? Poxa, mas você falou mal de mim na internet, mas eu não falei mal de você, eu falei a verdade de tudo que vem acontecendo nesses últimos anos. Se você lá atrás corrigisse esse erro, e você sabe que não é só eu, você sabe que tem sua filha Márcia, que também você faz a mesma coisa. É isso que eu ia te perguntar, você tem mais uma irmã? Tem uma irmã que ele faz a mesma situação. Né? E assim, detalhe, a situação da Márcia, gente, se você vê a casa que ela mora, a situação que essa menina vive, você chora. Marciano, eu acho que você já está numa idade que você precisa colocar a mão na sua consciência, cara. Porque eu penso assim, a justiça divina, ela não falha. E quando Deus começar a cobrar de você, não vai ter juiz no mundo que vai fazer reverter a sua situação. Então, eu só queria que ele se retratasse, que ele pensasse em tudo que ele vem fazendo nesses últimos anos. As pessoas que falam que eu quero o dinheiro dele, que eu quero me aparecer, isso não é verdade. Que eu tô hoje sustenta sozinho, sustento meu filho você sozinho. Trabalha na rua, com seus shows, fiz esse trabalho durante muitos anos, vendi 73 mil cópias sem tocar minha música em rádio nenhuma. São 73 mil cópias vendidas do meu CD, que é os 3 CDs. E tem um sonho, claramente que eu tenho um sonho em ter um dia a música minha tocada em todo o Brasil. Quem tem um sonho? Tô lutando para isso, né? Entendeu? Tô lutando para isso. Agora, uma coisa que ele não pode negar para mim é eu deixar de falar que sou filho dele. Eu sou filho dele. E você fala por quê? Eu tinha um sonho, tenho um sonho até hoje, sentar com meu pai, pegar um violão e cantar com meu pai uma música. Poxa, é claro que eu tenho, gente. É claro que eu tenho, entendeu? Eu só não sou amigo do meu pai hoje, eu só não frequento os shows dele, que isso fica bem claro para todo o Brasil. Porque ele não quer. Porque ele, né, inclusive chegou até mim já, né, que a esposa dele me odeia. Não sei porquê, eu nunca fiz nada pra ela. Isso ele te deu como explicação para vocês não se aproximarem? Na verdade, a gente acredita que é mais a parte dela. Eu acho até que se não fosse ela, talvez eu e meu pai seriam amigos hoje. Eu acho que ela tem uma parcela de culpa muito grande, porque na verdade, rede social, ele não mexe, quem mexe é ela. Entendi. Entendeu? Então eu acho que ela também tem que colocar a mão na consciência dela, ela queira ou ela não queira. Eu sou filho legítimo do Marciano. Então eu acho que ela tem que parar com isso, parar. Eu acho que é muito mais bonito para a carreira dele, ele pegar, falar, poxa, vem aqui, meu filho, vamos ser amigos, vamos cantar junto, igual, por exemplo, né, o filho do Leonardo, também, Leonardo também. Poxa, gente, é bonito isso, um pai e filho junto, isso é lindo. Também. A imprensa inteira, todo mundo ia, sabe, né, aplaudir. Mas não, ele prefere com esse processo ridículo, né? Um processo onde ele processa um filho que é batalhador, um filho que luta, um filho que é pobre, o cara tem grana, é rico e processa um filho pobre. Poxa, então, esse processo que não está caindo bem e assim, não desce a minha goela esse processo. Ô Fabiano, a gente sempre vê, desde que você surgiu no cenário artístico, você, por um lado, sempre se colocou à disposição para fazer as pazes, para começar um relacionamento de pai e filho. Mas assim, o que a gente pergunta também é o seguinte, quando você recebeu a notícia do processo, foi porque você teria escrito no Facebook que ele é mau caráter? Você usou essa expressão? Usei. O motivo do processo foi esse. E foi outros motivos, porque eu fiz um show também em São Paulo, onde os contratantes colocaram no cartaz Fabiano Martins, filho do Marciano, ele não gostou que eu coloquei filho do Marciano, por esses motivos que
que ele me processou. Ele resolveu processar. Resolveu processar. Ele, como você diz, né, você é pobre, você é um artista de rua, sou um cara você sou um cara que luta, né? Batalhador. Ele sabe que você não teria 20 mil reais, tem um filho de 7 anos para sustentar, para pagar de indenização para ele. É complicado, né? E é isso que pode acontecer. Então, é isso que eu fiquei muito triste assim, né? Ele conhece seu filho? Ele conhece o neto? Não conhece meu filho. Nunca se interessou. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer, eu acho que alguém está assistindo esse programa, conhece o Marciano, vamos dizer que através desse post que eu fiz, olha que bacana, vamos dizer que em vez de ele me processar, ele me ligasse. Falasse, cara, vamos conversar, nós dois? Pra mim, óbvio que eu ia. Aí uma conversa só eu e ele falasse, tem como você tirar aquilo, que não tá legal, vamos parar com isso? Aí eu falo, óbvio. Então tá vendo como daria para resolver uma situação? Porque se eu coloquei aquele post, porque eu estava magoado com ele. Então, se eu estava magoado com ele, à toa eu não fiz o post. Tem motivo. Então assim, tudo daria para ser conversado. Exatamente. Então é esse processo que não caiu bem, é esse processo que não tá legal, entendeu? Eu acho que para a imagem dele, se ele continuar insistindo nesse processo, fica pior ainda mais para ele, porque tá todo mundo vendo que não tem condições disso, entendeu? Olha, a gente vai conversar com o advogado do Fabiano Martins, que é o Dr. Aires Bonifácio da Silva Júnior, que vai falar pra gente em que pé está esse processo. Então, boa tarde, viu? Boa tarde. Esse processo, ele está em fase de contestação. O Fabiano recebeu a citação na quinta... Põe o microfone mais perto. O Fabiano recebeu a citação na quinta-feira. A partir de sexta começa o prazo de 15 dias úteis para contestar. E nós estamos juntando as provas, os documentos para apresentar essa contestação. Tá? Que será a defesa do Fabiano. E o senhor está pautando a defesa dele em que linha? Sônia, o Fabiano jamais, pelos posts, ele teve a intenção de prejudicar a carreira do pai. Jamais. Se você olhar lá... Foi só um desabafo. Ele apenas desabafou. Tá? Tanto que o juiz indeferiu quase todos os pedidos do pai. Apenas deferiu um, que era para tirar um post em que dizia mau caráter. Tá. Só isso. Foi a única coisa que o juiz exigiu. É verdade que o Marciano já perdeu em primeira instância esse processo? Não, esse processo está em primeira. Esse processo está em primeira, certo. O que ele perdeu foram alguns pedidos, não é que não perdeu. Os juízes foram ainda não indeferidos, ele só ganhou um, que era para tirar a expressão mau caráter. Esse daí específico. Ele ganhou. Ele agora entrou processo. Ele entrou com outros, o juiz mandou que ele especificasse o que ele queria que tirasse. Certo. Fabiano, Oi. o que você de fato quer do seu pai, além do reconhecimento? Porque assim, vamos ser sinceros, eu acho que aqui todo mundo é consciente de tudo que aconteceu, porque um filho não vem ao mundo sozinho. Então, se esse filho veio ao mundo, ele tem um pai e uma mãe. Se os dois não falam a mesma língua, isso é problema do pai, isso é problema da mãe. Agora, a única pessoa que não teve... Perguntar para... Assim, é uma coisa que eu não falo. Mas se perguntarem para quem é seu pai, eu falo, sou filho do Marciano. Claro. Entendeu? E outra coisa, em todos os meus shows eu canto a música do meu pai. Eu gosto de cantar a música do meu pai. Queria estar cantando eu me identifico com ele, né? cantando. Você não teve que ele entre na justiça e te processa e fala assim, ó, a partir de hoje você não vai mais cantar minha música. Porque diante de tudo que está acontecendo, mais um processo contra você, fala assim, ó, você quer saber de uma coisa? Mas ele poderia fazer isso? Eu Poderia, não sei. Naturais? Ele pode poderia? fazer isso, doutor? Eu entendo que sim. Nossa, que absurdo. Você não pode escolher um repertório que você queira cantar, então? Ele pode me proibir no CD, mas um show eu canto porque eu gosto de cantar a música do meu pai. Inclusive, antes do João Mineiro falecer, eu conheci o João Mineiro, eu fui muito bem recebido na chácara do João Mineiro, me recebeu super bem. Eu acho que eu nunca tive um tratamento pelo meu pai como eu tive pelo João Mineiro. Me fala uma coisa, o Marciano tem filhos do casamento dele? Ele tem uma filha que chama Marciane, né, que é filha do casamento dele com a irmã, é prima da Sandy, parece. Tá. Essa filha, sim, ele criou. Essa é a única? É a única que ele assumiu, criou. Que ele se sente o pai, realmente, sim. Seria dela. Sim. E você tem algum contato com ela? Ela não, te trata eu vi como ela, irmão? Não, eu vi ela só essa vez que eu fui na casa dele em 2008. Depois não vi mais ela. Não tenho contato com ela, então não dá pra saber se ela gosta de mim ou não, não sei. Você não é da família? Eu nunca fui, né? Da família, na verdade. Eu nunca fui da família. O Fabiano, Oi.
a Márcia, a sua irmã, está na linha e quer falar com você. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Então, Márcia, alô, Márcia. Márcia? Oi, boa tarde, Sônia. Oi, boa tarde. Tudo bem? A produção está me informando que você estava vendo o programa e aí você quis falar com o Fabiano, é isso? Isso. Tá. Falar um pouquinho desse cara que está aí. Pode falar. Então, eu conheci o Fabiano já tem mais ou menos um ano, na verdade eu já sabia da história dele, porque eu acompanhei no seu programa na época, e eu não tive a oportunidade de conhecer ele na época que ele surgiu, né, no programa. Eu até tentei um contato, mas não quiseram me passar o telefone dele, né, e quando eu consegui reencontrar o Fábio, assim, nas redes sociais, ele foi, nossa, extraordinário comigo, me recebeu muito bem, me acolheu muito bem, sabe, e eu que falar desse cara, né? É uma injustiça, sabe, apesar do Marciano também ser o meu pai, eu não tenho o reconhecimento dele no papel, assim como o Fábio tem. É mesmo? Porque ele dizia pra mim que não precisava na época, eu tinha contato com o meu pai, a gente passou 10 anos em contato, e então assim, eu não tenho o nome dele, mas ele sabe que ele é meu pai, assim como ele sabe que é pai do Fábio, o Fabiano. E é uma injustiça, Sônia, porque o Fabiano não merece, ele não merece passar por isso, sabe? Ele é um menino trabalhador, sabe? Ele luta, o sonho dele, a única coisa que ele sonha é que ele pediu pro meu pai, foi só uma ajuda para ele na carreira. Ele nunca pediu um centavo pro meu pai. Isso eu falo assim de coração, porque o Fabiano sabe o quanto eu admiro ele sabe disso, ele conhece ele. Eu falei isso pro meu pai no telefone, sabe, no último contato que eu tive com o meu pai em junho, e ele me ligou, eu falei pra ele, que o quanto eu admirava o Fabiano, o quanto o Fabiano merecia o sucesso que ele busca, porque ele é um cantor maravilhoso, ele é um homem maravilhoso, um filho maravilhoso, e um irmão maravilhoso. Então, assim, é muito injusto o que ele está passando, não é justo. Ô Márcia, você não é registrada, né, pelo seu pai, mas você tem um relacionamento com ele, coisa que o Fabiano não tem, é isso? Então, eu tive uma aproximação com meu pai aos 12 anos, foi quando eu realmente conheci, apesar de saber a vida inteira que ele era meu pai, porque minha família toda vem do circo e foi onde ele conheceu minha mãe, foi através do circo. Sim. Só que eu só conheci ele aos 12 anos. Então, assim, eu conheci ele aos 12 e tive contato com ele até os 22. Uhum. Até os 22, ele me pagava digamos, assim, uma ajuda de custo. Todo mês, onde eu ia retirar na casa dele. E dentro desses 10 anos, eu vi meu pai umas 3, 4 vezes. Como o próprio Fabiano fala, quem mais fala por ele é a esposa dele, né? Então, assim, toda vez que eu ligava, era com a esposa que eu falava. Certo. E a última vez que eu tive contato com meu pai foi no ano passado, antes de uma matéria que a gente fez, uma outra emissora ao ar, e ele me ligou. Sim. Então, assim, foi a última vez que eu tive contato com ele. Uhum. Só que ele me dizia que não precisava de DNA, porque eu era a cara dele. E durante, quando eu fui de menor, foi isso. Ele não me reconheceu. Quando eu fiquei de maior, ele disse que ele ia reconhecer, tudo bonitinho, dar o nome dele e tudo mais. Só que aí depois de agora, se ele não me atende mais, e eu ligo na casa, não atende, os celulares já não são mais o mesmo, ainda nem sei se ele mora até no mesmo endereço. Uhum. Certo. Quer dizer, você